Lord. Sanctify thy servant just now for the service coming on. Standing here realizing that eyes will be turned this way. And I pray, Father, in humility, that you'll let your great, glorious power be known to everyone. And if thy unworthy servant has found grace in thy sight for tonight, may you take this unworthy person, move the being out, and come in, Lord Jesus, and speak to your people. E, Senhor, santifica o teu servo agora mesmo para o culto que vem. De pé aqui, consciente que eles olharão para cá, rogo, Pai, em humildade, que tu deixes a todos conhecer o teu grande e glorioso poder. E se teu indigno servo tem achado graça em teus olhos nesta noite, tome a esta indigna pessoa, tire o ego de mim e entre, Senhor Jesus, e fale ao teu povo. Que Deus continue nos abençoando. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu tenho duas escrituras. Aí nós vamos abrir em Mateus capítulo 22, versículo 15. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 15. E a outra escritura, mais lá na frente, será em Tito, capítulo 1, versículo 5. Aleluias. Todos encontraram? Preste atenção. Nós vamos ver, o Espírito Santo vai esclarecer para nós alguns pontos críticos em relação ao homem e o ministério. Diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderia em alguma palavra, e ensinaram-lhe aos seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importar com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Meu Deus, esse é um verdadeiro evangelho. Quando o homem é guiado pelo Espírito da verdade para ensinar a verdade. Outro dia, Pai, o Senhor nos deu uma palavra sobre o que vem ser, o que é e como atua o espírito de mentira. E hoje nós vamos aprender como atua o espírito de verdade no homem. No homem que é levantado por Deus com um ministério extraído do quíntuplo de Efésios para o aperfeiçoamento dos santos. Como diz Paulo, para apresentar-vos como a noiva ataviada ao seu noivo. Uma noiva
com todo o material, roupagem, vestes nupciais, aguardando a chegada do noivo. Por isso nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, para ouvir a voz do bom pastor. Eu desconheço outro pastor, exceto aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Eu sou conhecido por pastor, mas isso está referindo sobre o ofício sacerdotal e não apontando um homem, mas apontando Cristo como o bom pastor das ovelhas. Por isso nós lhe pedimos, ó Deus, que o mesmo Espírito, com o verdadeiro ensinamento que foi manifestado, vindicado em cada homem que o Senhor tem levantado, embora lá na frente este homem acabou se enredando, tomando um rumo diferente, mas isso foi o homem e não o teu Espírito, o Espírito da verdade. Em nome de Jesus Cristo, nos perdoe, nos guarde e fale conosco. É a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Assentai-vos. Nós poderíamos citar nome de pessoas que tiveram um fim ruim e, no entanto, tem sido usado por Deus. A pessoa baseia a verdade e acaba qualificando o homem em vez de qualificar o Espírito. Eu sempre tenho dito, e vou dizer novamente, que a figura do homem, ela deve ser posta em um lugar que não tome o lugar de Cristo. E muitos ouvintes acabam cometendo erros, porque embora nós valorizamos os profetas de Deus, os homens que Deus levantou, mas no entanto a palavra de Deus nos manda para olhar para o autor e consumador da fé. Qualquer pessoa que tenha idolatrado Moisés, essas pessoas eles se perdem, porque é justamente aquilo que está escrito em Romanos capítulo 1: honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. O mosteiro de qualidade estava olhando a criatura, Jesus chamou ele de bom mestre. E Jesus admitiu para ele, dizendo, em outras palavras, deixa eu explicar para você aqui, amigo, porque você está olhando segundo a esse contato natural, terreno. Por eu multiplicar os pães, os peixes, dar visão a Bartimeu, sem fazer acepção de pessoas, bom é Deus, porque é o único que não faz acepção de pessoas. E às vezes nós fazemos acepção de pessoas, e quando nós fazemos isso, nós estamos errados. De preferência do pregador, do homem, isso é errado, porque por mais que aquele homem pregue, por mais que ele venha, Deus venha através
do quíntuple de Efésios sobre aquele homem, todavia você deve dar honra para Cristo, não é para o homem. E hoje eu estava observando a mensagem, nós desfazemos muito da figura de Balaão, porque há uma diferença do homem Balaão e o profeta Balaão. E ele era um profeta verdadeiro, o profeta Balaão. Ele foi levantado por Deus. E irmão Branco chega a dizer que tem profecias dele até hoje, que Deus está sustentando, porque é a verdade. Mas o problema é que o homem Balaão ensinou. O problema está no ensinamento, não é nas profecias de Balaão. As profecias são verdadeiras, 100% Deus. As pessoas da mensagem, veja, olha a colocação, para vocês entenderem, para depois não sair que nós estamos fazendo exceção de pessoas. De que companheirismo você é? Não, o problema está no ensinamento. Eles creem no verdadeiro profeta e pregam a mensagem. Eles creem no assim diz o Senhor. Mas o problema é o ensinamento. Como que eles vão ensinar as pessoas? O que eles vão levar as pessoas a crer? Qual vai ser a imagem que eles vão refletir? Se é a imagem de Cristo ou se é a imagem do homem? O que reprovou Balaão foi justamente os seus ensinamentos, que foi falso, mas as profecias são verdadeiras. E é justamente isso que está atrapalhando as pessoas que se diz da mensagem. A mensagem são verdadeiras. Tudo que Deus falou por meio do profeta, eu creio sem uma sombra de dúvida. Mas veja como que nós vamos ensinar. Porque aquele que acrescentar, amado, aquilo que o profeta não falou, e você foi ensinar aquilo que ele não ensinou, você acrescentar, é isso que fazem deles um falso ungido. E depois do profeta nos mostra claramente esse quadro, comparando com Mateus 24. Ele chegou a dizer que aqueles profetas, Zedequias, o profeta, no reinado de Acabe, disse assim, eles eram profetas, mas o ensinamento deles era falso. Em Timóteo, capítulo 1, e daí nós vamos ver o sentido, o verdadeiro sentido daquilo que está sendo dito agora. Tito, vocês têm toda a liberdade de glorificar esse nome. Olha, por esta causa te deixei em Creta. Paulo falando contigo. Por esta causa. Que causa? Para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Que ainda restam no nosso dia. E de cidade em cidade estabeleceis presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher. Não, estou falando aqui, isso aqui é um ensinamento bíblico. A posição que um ministro ocupa, ele tem que ter uma companheira do lado, uma esposa. Para
quê? Para quando ele for tentado, ele não possa cair. Já tem, muitos caem, tendo esposa, já caem sem esposa. Eu não vi a Bíblia ensinando que o homem deve conservar a viuvez. O homem. Lá fala a mulher, com menos de 60 anos, deve desconsiderar. Mas o homem não. Se ele exerce esse ofício, se ele realmente é um homem, que o seu ministério, que o seu ofício foi extraído do 5º de Efésios, ele tem que ter uma companheira. O próprio Deus está admitindo que não é bom que ele esteja só. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, tem que ser marido, que tenha filhos fiéis. Aqui que é o problema, hein? Oh meu Deus do céu, filhos fiéis. Eu vou ter que largar o púlpito agora. Fazer o quê? Mas filhos de menores, gente, pelo amor de Deus, casou, não tem jeito mais não. Entendeu, irmão Raul? Criança que está sobre a tua tutela, criança de menor, depois de velho barbado, ela vai ter que trilhar, ele vai ter que trilhar o seu caminho. Eu já fiz o meu papel, a minha parte, o que eu tinha de fazer. Agora é com eles, e eles atingiram a idade da responsabilidade. É isso aqui, senão vocês vão ter que reprovar, vocês vão ter que tirar eu do púlpito aqui, do ministério. Olha lá a filha do pastor. Aquela responsabilidade foi tirada sobre meus ombros, sobre minhas 2 filhas. A minha responsabilidade é eu e minha casa aqui, ó. Eu e minha casa. Ela tem suas próprias casas. O que eu tenho ensinado para elas é que elas ficassem com a palavra de Deus. Aí eu conheço a verdade, pai, mas aí que está o problema. Conhecer a verdade não vai levar ninguém ao céu. Pelo contrário, às vezes joga no inferno. A verdade. Paulo chegou a dizer isso. Vocês entendem aí? Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como hospitaleiro, exercer hospitalidade. Hospitaleiro da casa de Deus. De dissolução, nem são de... Cadê, gente? Em cima. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como hospitaleiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de top ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Mas o que tem nada a ver isso com Moisés, com Jeremias, com Micaías, com Balaão, com Judas? Será que isso tem algum vínculo? Se nós pegássemos agora o sacerdote Eli, um homem que estava no ofício, um homem que queimava incenso, um homem que estava guardando a casa, o templo de Deus, e deixando seus filhos comer as carnes do sacrifício. E quantos pastores, ministros estão nessa situação? A igreja é o filho do pastor.
pastor deixando as ovelhas comer do sacrifício. Coisa que é só ele mesmo. Ninguém tem o direito. Quando eles faziam tudo corretamente, como eles têm sido ensinados pelo Espírito Santo, e quando eles queimavam o fumaça, o fumo subia, o Espírito Santo envolvia, fazia um redemoinho ali naquele sacrifício, naquela fumaça, e ele se agradou. Se agradou tanto que ele tomou aquilo para si. Irmão Branco fala um torvelinho. Quando o diabo queria entrar e envolver no ministério do profeta, estou dizendo do profeta William Branham, não estou falando do homem Branham, não, estou falando do profeta William Marion Branham. O diabo logo encontrou o que vai encontrar: pessoas fracas, e vai querer fazer daquele homem um ídolo, como você sabe, como muitos fizeram, e como alguns estão fazendo por aí. Nem de top ganância, mas dado às hospitalidades e amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. O bispo, o sacerdote, o pastor, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Você sabe que o Antigo Testamento aí, que vocês têm aí, é um figurativo das coisas futuras. Foi representada como uma sombra das coisas que iria por vir. O Antigo Testamento. Vamos voltar atrás e ver se essas coisas já foi em qualquer outra era. Gente, o que vocês têm hoje aqui, eras nenhuma. Essa virtude que nós temos aqui da pirâmide aqui, gente, é a última virtude da igreja noiva. Você observa que nós temos tudo aquilo ali, porque quando nós adquirimos a fé através da genuína palavra de Deus, nos foi acrescentada a virtude, vai rompendo, até que nós fomos selados com o amor divino. Mas para isso tem que ter um ensinamento verdadeiro, e é justamente isso que em alguns lugares está faltando. Eles estão acrescentando algumas coisas que o profeta não ensinou. É aí que está o problema. Nós estamos querendo incrementar o bolo, colocar glacê, açúcar para adoçar as coisas. E os crentes estão ficando diabéticos. A saída do povo hebreu na terra lá, não foi nem um potinho de mel não, era ervas amargas. Vocês estão dispostos a ouvir a verdade? Então vamos lá. A congregação diz amém. Então nós saberemos como? Pondo em prova. Como? Através da palavra. Colocar em frente. Aí você vai ter que pegar a Bíblia Sagrada com a mensagem na mão e conferir com as Escrituras. Porque o garçom, me permite usar essa expressão, os operários de Deus,
Eles nos serviram justamente aquilo que está na palavra de Deus, a Bíblia. Não pela ideia de homem, não por alguma teoria. Não me importa quem ele seja. Irmão Branham, ele incluiu ele, colocou todo mundo junto, colocou Paulo, ele colocou Abraão, colocou todos juntos, numa condição não de reprovação, mas não sendo eles o resultado daquilo que nós devemos esperar, mas somente olhar para os profetas, que eles eram apenas o que pregavam e regavam, mas tinha que haver um para poder dar o crescimento. E o crescimento, amado, da noiva de Jesus Cristo é através do verdadeiro ensinamento que Jesus tem nos dado. Por isso que os profetas sempre dizem, ele nunca disse, eu disse. Não, assim diz o Senhor. Isso mostra que a igreja do Deus vivo não está estabelecida no que o homem fala. Atos 2,38, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Isso não foi Pedro, nunca. Pedro não tem nenhuma profundidade para isso. Aquilo foi o Espírito Santo. Ali foi a descida do Espírito Santo, tomou Pedro e pronunciou para nós aquela verdade. Arrepender de nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos perdoados de nossos pecados, nós temos que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Outro ensinamento que vai além desse, como diz Paulo, batizar nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, isso é falso. Isso é falso. Aquele homem pode estar lá em cima colocado por Deus, mas se ele ensinou aquilo, o seu ensinamento é falso. Não me importa quem ele seja, qualquer outro homem, eu mesmo, diz o profeta, ou qualquer outra pessoa, se ele não fala de acordo com a lei e os profetas, não há luz nele. Não há luz nele. Se ele não pregar de acordo com a lei e os profetas, não há luz nele. Está vendo? Isto é o que a Bíblia diz, que toda palavra de todo homem seja mentira. Qualquer ensinamento do homem é mentira, por mais que se aproxime da verdade, mas é falso. Ele bem disse que a palavra de todo homem seja mentira e a minha verdadeira. Quem disse isso? Foi Pedro? Foi João? Não foi o evangelista São João, não foi o evangelista São Lucas, nem o evangelista São Marcos, nem o evangelista São Mateus. Quem disse foi Jesus Cristo. E ele diz, o meu testemunho é verdadeiro. Agora vamos voltar atrás e descobrir se isso alguma vez aconteceu, para mostrarmos um exemplo. Poderíamos voltar agora lá em Êxodo e falar de um personagem chamado Moisés, que era um profeta ungido, enviado de Deus, com a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua geração. Aí você fala, cadê Balaão? Você vai ver. Ô Caim, se tu fizeste boa coisa, não haveria aceitação? Deus está perguntando, haveria aceitação? Ainda que seja de Caim, ainda que seja de Balaão, se fizesse uma coisa boa, haveria aceitação sim. Deus reconheceria, e Deus reconhece. Isso mostra que o Deus que nós servimos não faz acepção de pessoas, que o problema está em nós. O problema está no mestre, no homem mestre, no homem com o ofício de pastor, de evangelista, de doutor, de profeta, de apóstolo. O problema está no homem, com seus ensinamentos.
Então vamos ver esse personagem, Moisés. Um profeta ungido, enviado de Deus com a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua geração. Com a palavra de Deus, veja, sempre segue continuamente Ele. Se ele permanecer fiel, se Balaão permanecesse fiel com a palavra de Deus, ele diz, ele não fazia nada sem que ele a revelasse aos seus primeiros profetas. Então ele fazia, vê? Agora, ele não pode mentir. Deus, ele não pode mentir. Ele não pode mentir e ser Deus. Então ele cometeu um engano. Você pode encontrar algum engano que Deus cometeu? Aquela colocação que Moisés disse, arrependeu-se Deus ter feito homem, isso é Moisés, numa linguagem terrena, para você entender que Deus ficou insatisfeito com o ser humano. Porque como é que ele vai arrepender? Para eu arrepender de alguma coisa que eu fiz, é porque eu não sabia o resultado daquilo, mas ele sabia do resultado, ele conhece o fim antes do começo. Mas aquela foi uma colocação terrena para vocês entenderem que Deus ficou insatisfeito. Ele chega a dizer que o homem que mete a mão na hora de olhar para trás, ele disse, minha alma não tem prazer neste. É isso, gente. Deus não é como o homem que se arrepende. Não. Você está vendo? Ele tem que ser infinito. E infinito não pode errar. Está vendo? Então o que Deus diz, isto é eternamente correto, está vendo? E ele prometeu isso. Então observe, não há nenhum lugar na Bíblia que não dê continuidade a isso. Que não dê continuidade a isso. Deus não pode sustentar uma organização humana. Deus não pode sustentar. Ele é santo demais para se ver no meio de coisas impuras. Deus não poderia dar continuidade ao ministério com Balaão, porque ele começou a ensinar errado, ensinar os filhos de Israel a fazer determinadas coisas, você sabe. E qualquer ensinamento que leva o homem a crer no homem, a seguir o homem, ser falso. E vamos lembrar, nem por um momento eu trouxe uma mensagem para que as pessoas me sigam. Nem por um momento eu trago a mensagem a vocês, mas para que vocês me sigam. Se um dia a igreja não querer mais o meu trabalho, quando eu sair daquela porta, não me siga. Eu vou vir para assistir os cultos aqui. E vou sentar no banco para ouvir a palavra de Deus. Agora Deus prometeu a Abraão que a sua semente seria estrangeira em uma terra estranha por 400 anos. Antes mesmo, gente, antes mesmo de se tornar uma nação, Deus já está dizendo aí para ele, está dizendo para a semente, desculpa da expressão no natural, real, pai Abraão. Porque Abraão ali representa Cristo. Isaac representa a noiva, representa o noivo. Ismael representa o sistema denominacional. E você pode ver que se você for na reunião de Ismael, você vai ver cura divina. Os dons se manifestando através deles. O problema está no ensinamento. E isso fizeram as pessoas tropeçarem. Então ele a tiraria, deixa eu colocar aqui,
Agora Deus prometeu a Abraão que a sua semente seria estrangeira em uma terra estranha por 400 anos. Então ele atiraria com uma grande mão de força e poder, e mostraria os seus sinais de maravilha entre o povo com a qual eles habitavam. O tempo da promessa se aproximava. As pessoas tinham se esquecido delas. Oh, meu Deus! O povo esqueceu. Esqueceu o que Deus tinha dito ao pai Abraão. Ele devia pensar assim: gente, nós estamos no Egito 400 anos, e a promessa de Deus, e a terra que Ele deu para os nossos pais Abraão e a sua descendência, nós somos a sua descendência. Eles esqueceram. Eles tinham fariseu, saduceu e assim por diante, denominações. Mas de súbito ali veio Deus sozinho e se retirou fora, para distante de qualquer deles. Deus nunca, em qualquer dia ou em qualquer tempo, jamais chamou um profeta de uma denominação. Nunca. Um profeta, nunca. Estou falando de ministério profético, não de dons carismáticos. Estou falando de profeta. O quinto de Efésios. Os outros profetas vocês vão encontrar lá em 1 Coríntios capítulo 11. Os dons. Deus nunca, em qualquer dia ou em qualquer tempo, jamais chamou um profeta de uma denominação. Não, Senhor. Ele está tão enrolado. Ele não poderia fazer isso. Se Deus fizesse, ele estava enrolado. Aí sim, os batistas tinham uma justificativa. Então os metodistas tinham uma justificativa. Os presbiterianos tinham uma justificativa diante de Deus. Mas Moisés, um homem enviado de Deus com a palavra de Deus, e em sua jornada levando Israel para uma terra prometida, rigorosamente, com o mandamento de Deus, rigorosamente, é olho por olho e dente por dente. Aquele com a espada é ferido, com a espada será ferido. Era homem, era rigoroso. Tinha pedras para apedrejar aqueles que saíssem do caminho e profanassem o santuário de Deus. Ele encontrou um outro profeta, um outro ungido que tinha uma unção genuína do mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés. Isso é certo. Ele era um profeta. O Espírito Santo estava sobre ele, sobre este homem. Seu nome era Balaão. Você viu aí que coisa mais interessante? Já pensou? Nós estamos falando bem do profeta Balaão, e tem que falar mesmo. Agora o homem Balaão, todos nós estamos familiarizados com ele, Bem, as próprias coisas, as mesmas coisas, as coisas que esse homem disse ainda estão acontecendo cerca de 2.600, 800 anos, quase 3.000 anos atrás. Está acontecendo até hoje. Profeta Balaão, com o Espírito Santo, profetizando. Assim diz o Senhor, a verdade. Você viu aí, gente, que a gente tem que ter muito cuidado em rejeitar a profecia de Balaão? Faça isso não. Você não pode amar o prêmio que ele amou. Você não deve submeter o ensinamento que ele passou. Mas o assim diz o Senhor é genuinamente Deus.
Até que Deus encontrou falha em seus ensinamentos. E Deus trouxe Moisés. Isso é matéria para domingo. Não vou dar conta de concluir hoje. Até onde eu marquei. É a mensagem, os ungidos dos últimos dias. Estou lendo aqui agora o parágrafo 66 da mensagem. Você está vendo? Todos nós estamos familiarizados com ele. Bem, as próprias coisas, as mesmas coisas que esse homem disse ainda estão acontecendo cerca de 2.800 anos. Ele diz: tu és como um unicórnio, ó Israel. Olha a profecia desse homem. Tu és como um unicórnio, ó Israel. Aqueles que te bendizerem serão benditos. Isso é Deus falando através do ministério que estava sobre Balaão. Aqueles que te bendizerem serão benditos. Aqueles que te amaldiçoarem são malditos. Tu és forte e poderoso. Quão justos são as tuas tendas, ó Jacó. Vê? Ele mesmo não podia evitar. É Deus. Ele foi propondo em seu coração amaldiçoar o povo, porque tinha uma boa soma de dinheiro, popularidade, você sabe, coisa deste mundo, coisas que seguram as pessoas. Ó, vocês falsos mestres, vocês que estão ouvindo essas fitas por todos esses anos e vendo Deus confirmar exatamente o que Ele diz, você se assenta em seu escritório e sabe que isso é verdade. E por causa da sua diferença denominacional, vocês rejeitam e dizem para a sua gente que elas não são assim. Ai de vocês, seu tempo está próximo, seus falsos. Vocês que estão levando as pessoas para dentro da grande tribulação. Vocês falsos, que coam o mosquito e engolam o camelo. Vocês legalistas, que proíbem, o seu fim não é bom. Vocês liberalistas, o resultado é o mesmo. Vocês serão reprovados por causa dos seus ensinamentos. Seja você quem for, tabernáculo, batista, todos os sistemas que é do homem vai cair por terra, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Mas se você edificou a sua casa na rocha, na verdade, no verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo, a porta do inferno não pode prevalecer. Vocês serão rejeitados. Vocês serão perseguidos por causa da verdade. Balaão ungido com o mesmo espírito que estava sobre Moisés. Qual era a diferença? Não queria saber qual era a diferença. Então domingo, se Deus nos permitir, nós vamos ver essa diferença. Nós já ouvimos parte da verdade que nós vamos ouvir no próximo culto no domingo. Deus, quando recolheu o profeta dessa era, Deus, quando recolheu Paulo, Ele sabia. Eu não vou citar nome de ministro na época do irmão Brana, não. Por que ele foi para a cadeira de roda? Por quê?
Fecha os teus olhos. Essa é a primeira parte. Nós teremos a segunda parte desse ensinamento domingo, se Deus nos permitir. Examine as Escrituras. Examine. Procure. Estude a Bíblia, irmãos. Estude a Bíblia. Você está fazendo o quê? O que você está fazendo com sua Bíblia? Estude a mensagem, irmãos. Estude a mensagem. O que você está fazendo com ela? O que você está fazendo? Você não ora mais? Você não dedica a sua vida mais a Ele? Escuta aí. De onde é que Ele tem tirado você? De onde? Você esqueceu? Os hebreus esqueceram. Eles ficaram 400 anos no cativeiro, ali no Egito. Eles esqueceram da promessa de Deus. Você está esquecendo? Acorda, desperta, levanta. É como disse o moço: toma pluma, se posiciona. Ele está chegando. O Senhor Jesus Cristo está chegando. E ele disse assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Encontrará? Sabe o que significa isso aqui? A escassez. A escassez. Porque o caminho é difícil, é apertado, nós sabemos disso. Mas Ele te mostrou a verdade. Ele te revelou a verdade. Agora você faça dessa verdade o centro de sua atenção, porque essa verdade é Cristo. Obedeça a voz do seu pastor. Obedeça a voz do seu pastor. Cadê irmão Luiz Carlos? Vem aqui, irmão Luiz Carlos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Obedeça a voz do seu pastor. Irmão Luiz Carlos canta sozinho, a igreja precisa, só escuta só. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem o orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Sempre, sempre, sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve, ouve a voz do bom pastor. Onde os lírios crescem, nos conduzirá, ouve a voz do bom pastor. Onde os verdes pastos, quietas águas há, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve o convite
do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Amém, Jesus. Amém. Irmão Raul, Deus abençoe, irmão Raul. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Ele pela mensagem que foi pregada nessa noite para nos ajudar. Meu Deus, isto é importante para cada filho do Senhor. É por isso que nós viemos aqui, Senhor. É porque o Senhor sempre tem algo para nos dizer, para nos tratar. E há um cuidado especial que o Senhor tem, Pai, com cada um de nós. Por isso o Espírito Santo tem nos falado. E nós estamos agradecidos a Deus e pedimos ao Senhor, continue falando conosco. Nós temos prazer, Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Nós temos prazer de ouvir esta voz. Ó Deus, isso para nós é tudo, ó Deus, é tudo, é tudo. Nós não ouvimos outra voz que não seja a voz do Senhor, Pai. Leva-nos para os nossos lares, Senhor, em paz. Nos dê uma boa noite de sono. Continue abençoando o pastor Fábio. Que o Senhor possa usar ele aqui domingo para continuar, Senhor, esta leitura da palavra do Senhor, Pai. Nós cremos que vamos estar todos aqui, se houver o amanhã para nós, se houver domingo para nós. Nós cremos que nós estamos aqui para te ouvir, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e em todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vá em paz, que Deus continue abençoando a todos. Amém.